Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para ouvirmos, para partilharmos o Santo Evangelho, essa quarta-feira, hoje, dedicada a São José. Hoje também celebramos Santa Teresa d'Ávila. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 42 a 46. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz Jesus: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das demais hortaliças, mas deixais de lado o direito e o amor de Deus. Isto é que deverias praticar sem deixar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como os túmulos que não se veem e sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim insultas também a nós. Jesus respondeu: ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis e vós mesmos nem sequer com um só dedo tocais nesses fardos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje quero partilhar com vocês sobre essa atitude de Jesus. Jesus era um homem de coragem, não é? Corajoso. Por quê? Porque ele... Vamos pensar, Jesus veio para quê? Ele veio para salvar, ele veio para dar a vida, ele veio para salvar a todos. Esta é a vontade do Pai, o próprio Jesus disse, que todos sejam salvos. E ele veio para salvar toda a humanidade, para oferecer a salvação a todos, de todos os tempos. Para isso ele veio, para isso ele se encarnou, viveu e morreu numa cruz. Mas qual é o caminho, qual é a forma pela qual ele veio salvar? Ele veio revelando a verdade. Ele mesmo disse: eu sou a verdade, o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, tanto faz. Jesus é verdade. E ele veio então para anunciar a verdade. Então, a forma pela qual ele salva, é claro, o meio é a cruz, o ordinário. Ele redimiu nossos pecados na sua morte de cruz. E ressuscitando, venceu a morte e nos deu a vida. Mas essa salvação ele nos apresenta como? Nos falando a verdade. Jesus ele aponta um caminho. Ele mostra como deve ser nossa conduta. Jesus veio para denunciar os erros do mundo e veio para apontar o caminho certo, para mostrar a verdade. Ele diz: eu sou a luz do mundo. João diz: Jesus é a luz do mundo que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, como ele faz isso? Ensinando. E ele faz isso com coragem, com determinação. Ele não veio condenar, veio salvar, mas ele denuncia aquilo que está errado. Veja bem, ele para de frente com o fariseu, que ele é hipócrita, ele chama ele de hipócrita e fala que ele está errado. Você faz uma coisa, você paga o dízimo da hortelã, das hortaliças, e, no entanto, esquece o direito e o amor. Deveria praticar isso primeiro, depois outras coisas. Ou seja, Jesus aponta os erros. E quando o doutor da lei levanta e fala: mas está falando isso com a gente também, você está ofendendo? Sim, também vocês estão errados. A atitude que vocês têm está errada. O meio, a forma como vocês estão vivendo está errada. Então Jesus não veio condenar pessoas, mas condenou os erros, os desvios, as mentiras, as enganações e ensinou o caminho da vida. Ele mesmo disse: eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aquele que ouve a minha voz, aquele que escuta Jesus, vai para o caminho certo. Quem não escuta, se perde. Então, o que está acontecendo conosco hoje, com a sociedade de hoje, o que está acontecendo com a pregação do Evangelho de hoje, que infelizmente muitas vezes é feita de uma maneira muito superficial.
e não você pode mais denunciar os erros que está acontecendo hoje. Às vezes até se denuncia, às vezes se fala da política, da corrupção, do país mergulhado nesse comunismo, do sistema que é corrupto, do presidente que é ladrão, que não sei o quê, dos ministros, do STF. Mas isso é lá em cima, eles não estão nem aí para isso. Mas os erros também, os desvios perto de nós, em nós mesmos, nossa vida, no nosso meio, onde nós convivemos. Veja bem, Jesus, diante dos fariseus, falou contra os fariseus, condutores da lei. Quando estava de autoridade, falou também contra elas. Ou seja, nós pegamos a carta de São Paulo aos Romanos, nós estamos meditando nela, vamos meditar durante 3 semanas, umas 3 semanas mais ou menos, vamos meditar nessa carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos e ele denuncia o que está errado. Parece que há uma contradição aqui na carta de São Paulo. Se nós pegarmos lá, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, São Paulo denuncia o mal que está acontecendo, que é mulheres que substituem a relação natural por uma relação contra a natureza, ou seja, mulher que estava tendo relação com mulher, a prática homossexual. Depois ele vai falar também dos homens que abandonaram a relação natural com a mulher e se deram de luxúria uns pelos outros, praticando a indecência, o que é imoral. E São Paulo depois continua denunciando. Veja bem, a partir do versículo 28, e porque não quiseram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar para praticar aquilo que é impróprio. Repleto toda injustiça, impiedade, avareza, malvadez, cheio de inveja, ele vai denunciando tantas coisas. Na leitura de hoje, no final, depois da leitura de hoje, o capítulo 2, ele fala sobre o julgamento, porque faz aqueles que julgam, mas fazem a mesma coisa, como alguém diz assim, você está julgando aquele que é homossexual, mas você também faz a mesma coisa, ou bate palma para as práticas, ou não a prática homossexual, ou coisas piores. Não. Paulo diz que nós não podemos julgar ninguém. Julgar pessoas, ou seja, que tal pessoa é ruim, não presta, que tal pessoa vai para o inferno, ou seja, aplicar o julgamento nós não devemos. Mas podemos e devemos denunciar a prática errada, o que é mal no nosso meio, o que está contra a vontade de Deus, o que é contrário à vontade de Deus, o que é contrário à palavra de Deus, o que é contrário ao ensinamento da igreja, o que é contrário à vida. São Paulo faz isso, ele denuncia as práticas erradas, como denunciou a prática homossexual, que é errado, que é um pecado. E depois, mas no final da leitura de hoje, no versículo 11, ele diz: pois Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, porque Deus veio salvar a todos. Mas isso não quer dizer que todos podemos fazer tudo de qualquer jeito, e que nós também não podemos ou não devemos denunciar o que é errado. Denunciar o erro, denunciar o pecado, nós devemos, é uma obrigação, é uma atitude de caridade, de misericórdia para com o outro e para com nós mesmos. E para com nós também. Eu não posso ser hipócrita de querer tirar o cisto do olho do irmão e não ver a trave nos meus olhos. Eu preciso ver a trave e quando o outro apontar uma trave no meu olho, eu preciso ser humilde e reconhecer que também estou errado. Mas eu não posso deixar de denunciar os erros, principalmente os erros do nosso tempo. Como, por exemplo, hoje, a prática homossexual virou moda. Não é assim? Virou moda. Hoje já é tão normal, hoje, homem com mulher, e que educam filhos, querem até adotar filhos. E a sociedade, nós temos que ver tudo isso e dizer, não, isso é bom, não, isso é pecado grave. A Bíblia condena, como na carta de São Paulo hoje, também lá em Coríntios, também na carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo denuncia isso com tanta clareza. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9.
Não só isso, como outras práticas, como São Paulo denuncia a prática. Não é condenar pessoas isso, é a prática, condenar as práticas erradas. E a prática homossexual é pecaminosa e é errada e vai contra a natureza das coisas. A ser ou ter tendência homossexual, então, é um crime, eu vou para o inferno? Não, meu irmão, você que é homossexual, você é homem, mulher, não. A tendência não é o pecado, não vai te mandar para o inferno, mas a prática. Mas como também toda prática sexual fora do casamento também é pecado, da mesma forma. Não é só mesmo a prática homossexual. Também nós estamos vendo isso hoje, infelizmente, dentro da igreja. Quantos jovens, rapazes e moças que têm vida sexual já com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva, estão na igreja ajudando, até comungando. E às vezes os sacerdotes, ninguém toca nesse assunto mais. Não há pregação nenhuma que fala sobre isso mais, principalmente nas paróquias, não se toca nisso. Fala de justiça, de ajudar os pobres, mas daquilo que é a ferida ninguém toca. Por quê? Porque, infelizmente, qual é o risco de ficar vazia a igreja? Quantos casais que estão aí ajudando na igreja, em tantas pastorais e movimentos, e estão acolhendo os filhos dentro de casa do sexo errado, mas ninguém toca nisso, porque senão os casais vão ficar cheios de melindres e vão ficar sentidos. Ah, não posso condenar. Nós não estamos condenando o jovem que está praticando homossexual. Não, a atitude é que está errada. Deixe de praticar e é santo, pronto. Nós precisamos aprender. Jesus não tinha medo dessas coisas. Jesus bateu de frente com os fariseus, com os judeus, com os doutores da lei, com o sistema, com o império, denunciando os erros e não pessoas. Ele veio salvar, ele não veio para poder levar, para poder condenar. Lembra da samaritana? Ele foi verdadeiro com ela. Quando ela foi falar com ele, dar-nos sempre desta água, e foi conversando com ele, ele denunciou o pecado dela. Tem 5 maridos, nenhum deles é seu. Tem 7 maridos, nenhum deles é seu. Entende? Quando aquela mulher foi levada diante dele, cometendo adultério, os fariseus queriam condenar a mulher. Então Jesus disse para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus, depois, no final do Evangelho, lá em João capítulo 8, ele vai dizer para ela: a sua atitude está errada. Você não pode cometer adultério. Está errado. Vai e não peques mais. Pronto. Veja bem, Jesus perdoou aquela mulher, acolheu, mas o pecado dela ele não acolheu, o erro dela não acolheu. E nós estamos hoje vivendo um engano terrível, porque nós estamos com medo de denunciar os erros. Ah, não posso condenar ninguém. Não pode condenar ninguém mesmo. Mas devemos condenar as atitudes erradas dos outros e as nossas também. Às vezes é muito fácil falar contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, mas às vezes nós não temos a mesma coragem de falar contra um vereador que é amigo, contra um prefeito, contra alguém que nos ajuda, ou alguém, o gerente do banco que é meu amigo, o empresário que é meu amigo que eu conheço e está sendo injusto com os empregados dele. Isso eu não denuncio. Mas abra a boca para falar contra os políticos de lá de cima, mas aqui perto de nós. E os erros estão começando na nossa cidade. E as injustiças da nossa cidade. Às vezes nós não temos coragem de denunciar. Às vezes aquele amigo que é injusto com o empregado, que é injusto com os outros, eu não denuncio. Mas fico aí abrindo boca contra o Alexandre de Moraes e isso não resolve. Jesus, ele denunciava os erros de quem estava perto dele. Como ele está denunciando os erros dos fariseus, ele estava na casa do fariseu, e na casa do fariseu ele chamou o fariseu de hipócrita. Isso é denunciar os erros. Isso é querer salvar o outro. E por que Jesus estava colocando às claras o mal que o fariseu estava fazendo e também o mal que ele está falando hoje contra o doutor da lei? É para salvar, é para que ele possa sair daquele erro, é para que ele possa mudar de vida. Se nós não levantarmos as questões que as pessoas à nossa volta estão erradas, os pecados de hoje, as pessoas não vão mudar. Não muda. Por isso Jesus estava na casa do fariseu denunciando os erros dele. Jesus estava denunciando para o doutor da lei os erros dele. São Paulo está levantando questões aqui, práticas homossexuais e tantas coisas mais.
Isso é uma atitude de misericórdia de São Paulo para dizer que Deus não faz acepção de pessoas, não, mas ele não aceita o pecado nem o erro. É preciso mudar de vida. Nós estamos usando hoje tantas coisas erradas, falsas doutrinas. Hoje não se prega mais contra as falsas doutrinas, porque tem que ter respeito, sim, respeito pelos outros, respeito pelo irmão, respeitar o espírita, como eu tenho clientes que são espíritas. Mas um dia um cliente meu, conversando sobre o assunto, eu não lembro mais, ele disse para mim assim: Silvio, mas é assim mesmo, é o meu Deus, nós somos, é o mesmo Deus. Eu falei assim: olha, meu amigo, me perdoe, mas não é o mesmo, porque o meu Deus morreu e ressuscitou. E você diz que você fala da reencarnação, então tem alguma coisa diferente entre nós. Porque a reencarnação é uma mentira inventada, que não existe. Não existe reencarnação. A carta aos Hebreus diz para nós que nós morremos e somos julgados ali, no primeiro momento. E somos apresentados diante de Deus. E não existe reencarnação, existe ressurreição. Jesus veio e ressuscitou. Ah, mas não pode falar nisso, porque senão nós estamos ofendendo pessoas. Não. Não pessoas, não. Nós somos muito cheios de milindres, não é assim? Olha como nós somos. Se a gente gosta às vezes de bolo de fubá, e alguém diz assim: não, bolo de fubá é uma porcaria. A gente fica ofendido. Ah, mas não foi eu que inventei o bolo de fubá, eu só gosto dele. Por que eu vou ficar ofendido com isso? Com isso? As pessoas falam que a gente não gosta, a gente fica ofendido, não fica? E nem foi nós, às vezes, que fizemos o bolo de fubá. Pois é. Eu não estou ofendendo alguém quando eu digo que a reencarnação é uma mentira. Não, de jeito nenhum. Só estou concordando, porque realmente isso, como também a Bíblia proíbe evocar os mortos. E tem linhas do Espiritismo que evocam os mortos. Isso é errado, é pecado, e a igreja diz que está errado. Ah, você está me ofendendo. Não estou te ofendendo, mas estou dizendo que está errado. Ah, alguém está roubando. Roubar é pecado, é crime e é pecado. Ah, então o roubo está me ofendendo. Não estou te ofendendo. Só estou dizendo que roubar é pecado e é crime. Ah, mas hoje nós não podemos falar mais de nada. Todo mundo é muito cheio de mimimi. E nós com medo que se eu falar, quem fala na mídia vai perder a televisão, vai perder o canal, não sei o quê. Mas se eu falar também, tem pessoas na igreja que vão ficar ofendidas, vai ficar com raiva e vão largar a igreja. Mas largar a igreja. Quando Jesus estava na sinagoga e falou sobre o pão da vida, diz São João que muitos foram largando Jesus. Foram largando, deixando de seguir Jesus, porque acharam muito duro aquele discurso de falar que tem que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Daí, Jesus fala com os discípulos assim: e vocês também não querem ir embora, não? Ah, querem ir, pode ir. Mas Jesus não voltou, Jesus não arredava pé da verdade que ele ensinava. E a igreja também nos ensina isso, que a verdade não é negociada, meu irmão. É como, por exemplo, a Eucaristia. Jesus está na Eucaristia. Ah, mas o Espírito não crê, problema dele, mas ele está. Ah, mas o maçom não crê, mas ele está na Eucaristia. Não importa se você crê ou se você não crê, ele está lá, é real. Para quem crê e para quem não crê. Não adianta essa conversa. Não adianta isso. Veja bem o que São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não terão parte do reino de Deus? Os injustos também, a injustiça, vai nos levar também à perdição. Você que é injusto, que não é justo com o seu empregado, você não é justo com a sua casa, você não é justo nos seus negócios, saiba que você não praticar a justiça de Deus. São Paulo diz: não verá o reino de Deus. Não vos iludais, os imorais, os idólatras, os adúlteros. Adultério é pecado. Os avarentos, os mesquinhos, aqueles que estão apegados a dinheiro. Jesus não condenou o dinheiro. Lembra aquele jovem que foi diante de Jesus, perguntou para ele sobre o que devia fazer para ele poder ganhar a vida eterna? Jesus disse para ele e tudo. Aí ele perguntou: mas eu quero ser perfeito, né? Vai, vende tudo, dá aos pobres. Ele foi embora. Jesus disse para ele: pois é, como difícil o rico entrar no reino dos céus. Jesus estava condenando o ser rico, a atitude daquela pessoa.
que é avarento, que apegou-se aos bens, mais apegado aos bens do que ao reino de Deus. Então, o ter bens, ter riquezas não é pecado, mas apegado a ela, sim. Sim, é pecado, sim. Os beberrões. Beber não é pecado, realmente. Se beber uma cerveja, um vinho, alguma coisa, a gente pega uma pinguinha todo dia, não é pecado, não. Mas beber para embriagar é pecado, e São Paulo diz que não vai entrar no reino dos céus. Os alcoólatras têm que vigiar muito, têm que cuidar desse mal, dessa doença, têm que tratar. Os caluniadores, os fraudulentos, fraudes. Ixi, nosso Brasil, hein? Fraudulento, fraude é sonegar imposto também, viu? Não terão parte no reino de Deus. E alguns de vós erais isso. Pois é. Tem uns que eram, outros ainda continuam sendo. E São Paulo denuncia sem medo nenhum. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pedir a clareza do Espírito Santo, porque denunciar os erros do nosso tempo não é condenar ninguém. Não. Denunciar os nossos erros também, os erros dos nossos próximos, também não é. Não é errado isso. Não é um mal. Pelo contrário, é dever nosso denunciar aquilo que é errado nos tempos de hoje. Denunciar esse sistema hoje que esse casamento que virou brincadeira, um casa separa o tempo todo. E casa já fica com outro. É pecado, está errado. Se você no casamento seu por um motivo que realmente grave, porque hoje não é nada grave não. Hoje quer briguinha, você separa. Ai, me traiu. Perdoa, Jesus diz perdoar. Ah, fez isso. Gente, não quer lutar, ninguém quer lutar mais hoje pelo sacramento, pelo casamento. A mulher não luta pelo marido mais para salvar o marido não quer lutar pela esposa mais para salvar a esposa. Os dois não se unem para salvar os filhos. Não. Todo mundo quer vida fácil, aí separa fácil. Aí separa, eu tenho que ser feliz, arruma outro. E todo mundo bate palma, você não pode arrumar outro enquanto você não conseguir, no caso de casamento da igreja, sacramento, enquanto não conseguir na igreja a nulidade, né, do seu casamento. O que eu vou fazer? É ficar sozinho, meu irmão. Ficar sozinha, minha irmã. Mas não pode falar disso, porque ofende. E você está com outro está no adultério. Se você morrer na situação, você vai perder a sua alma. Porque é pecado grave estar vivendo segunda união. Tem jeito? Tem, busca uma solução. Tem situações, mas não podemos dizer que isso é certo. Se você está na situação, às vezes, tem que ter filhos. Busque, se esforce, reze, peça ao Senhor, me dá uma luz, me ilumina, para que eu resolva a minha situação. Busque resolver a sua situação. Busque. Mas não podemos dizer que está certo, porque não está. Mas nós temos medo dessas coisas hoje. Eu mesmo, quanto à missão da minha parte. Mas se nós não denunciarmos os erros da sociedade de hoje, com coragem, imitarmos os mártires. Por que os mártires foram mortos? Porque denunciaram os erros do seu tempo. Que viram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém morre porque somente fala de Jesus. Porque vive Jesus. Que dá testemunho, porque é cristão de fato. Os mártires foram sim, os apóstolos foram sim. Jesus morreu na cruz porque não negou a verdade. Pilatos até propôs para ele lá no dia do julgamento, mas ele não recuou, ele ficou firme. Poderia ter mudado a história dele, mas ele não foi fiel até o fim. E quantos santos e mártires, e hoje ainda continua dando a vida, morrendo, porque são cristãos que denunciam a verdade, denunciam os erros e vivem a verdade. Nós temos que amar a todos, meus irmãos. Amar é o que o Senhor nos chama a amar todos, mas é atitude de amor, denunciar os erros. Atitude de amor, quando nós vamos nos ajudando a sermos melhores pessoas. Vamos nos ajudando para todos nós chegarmos no céu. Todos devemos chegar um dia no céu.
Porque o céu foi feito para todos. Mas se nós não nos ajudarmos, podemos não chegar lá. Denunciar os erros de hoje é atitude de misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.